Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Bandidos são presos em flagrante instantes depois de roubar uma casa e trancar a família dentro de um quarto. Secretários municipais de Itabirito, na região central de Minas, foram presos hoje, junto com mais 8 pessoas por suspeita de desviar mais de 200 milhões de reais. E segundo os investigadores, até reforma na casa de irmão de prefeito teria sido pago com dinheiro público. Em outra operação conjunta de combate à sonegação de impostos na exportação de café, 11 mandados de prisão foram cumpridos e a suspeita é de uma fraude de 500 milhões de reais. Congresso Mineiro de Municípios reúne centenas de prefeitos aqui em BH e atrai até pré-candidatos à presidência e ao governo de Minas. Na capital, o motorista não encontra talão de estacionamento rotativo e as multas em caso de infração estão suspensas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A polícia conseguiu prender em flagrante 2 homens que haviam acabado de assaltar uma casa na manhã de hoje. Isso aconteceu no bairro Solar, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. A vítima, que trabalha com entrega de mercadorias, teve muitos produtos roubados e até objetos pessoais. A família foi trancada pelos bandidos dentro de um quarto. Esse homem trabalha em sociedade com um amigo no ramo de vendas de diversos tipos de produtos. Foi na casa dele, na região do Barreiro, aqui em BH, que tudo aconteceu. Em casa, nós carregamos a mercadoria, fechamos o portão. Veio 2 indivíduos com arma na mão, colocou nós para dentro da minha casa. Colocou nós sentados no sofá e pegou as mercadorias que estavam na Fiorino que estava em casa. Colocou dentro de uma outra Fiorino. E o que estava dentro de casa lá, estava com a arma na mão, com 38, ameaçando, falando que ia dar coronhada, ia bater. Pegava minha televisão, pegou meu videogame, meus pertences dentro de casa e foi levando para fora e colocando na Fiorino. Trancou eu, minha esposa e meu amigo dentro do quarto do meu menino. Meu menino, graças a Deus, estava na escolinha e foi embora. Aí eu peguei e comecei a gritar meu vizinho, ele foi lá, destrancou, nós saímos para fora. Imediatamente nós pegou e ligou na polícia. A polícia militar recebeu o chamado no Disque 190 e agiu rápido, prendendo 2 dos 4 criminosos logo em seguida. Montamos uma operação aí de cerco e bloqueio, a viatura deparou com esse veículo e iniciou a perseguição. Conseguimos interceptá-lo no anel rodoviário, ele, depois de perseguição longa aí entre o bairro. Os 2 suspeitos presos são Eric Teodoro Cardoso, de 26 anos, e Leonardo Souza, de 41. Segundo a polícia, a ficha dos 2 é extensa por homicídio, tráfico de drogas e clonagem de veículos. Eric já foi preso 4 vezes e Leonardo, 7. O carro usado no assalto, inclusive, de acordo com os militares, é roubado e clonado. Toda a carga, avaliada em R$24 mil, foi recuperada, juntamente com outros pertences das vítimas. Com os bandidos, foi encontrado ainda esse bloqueador de sinal de celular e GPS para evitar o rastreamento da carga pelos policiais. Para quem viveu na pele momentos de terror, fica o medo. Eles ameaçou, né? Eles falaram, se qualquer coisa que acontecer, nós sabemos onde você mora, nós volta aqui e pega você. Aí, como agora eu moro de aluguel, né? Agora até pensar agora em arrumar outra casa para ir morar, né? A polícia segue em busca dos outros 2 suspeitos. A gente não vai passar muita informação não, mas já tem algumas informações sobre os outros autores aí e a gente está levantando essas informações aí. Mais prisões. 2 secretários municipais de Itabirito, na região central de Minas, estão entre as 10 pessoas que foram presas hoje, suspeitas de desviar mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos. Segundo os investigadores, parte do dinheiro teria sido usada aí para pagar a reforma na casa do irmão do prefeito de Itabirito. De acordo com o Ministério Público, o desvio de recursos públicos acontecia no transporte escolar, na pavimentação e no Fundo de Desenvolvimento de Itabirito, na região central de Minas Gerais. O primeiro grupo atuava nas licitações de transporte de alunos. 3 empresas constituídas com membros da mesma família, marido, mulher e sobrinho, e eles atuavam e se alternavam nas licitações, nos contratos. Segundo o segmento de fraudes que nós apuramos, foi na questão da pavimentação e no serviço de tapa-buracos. Uma empresa aqui de Belo Horizonte chamada Etros, essa empresa ela tinha uma atuação com o secretário de Desenvolvimento Econômico e com o secretário de Obras, para que ela fosse favorecida com contratos
no município de Itabirito. A terceira fraude que nós apuramos é um desvio na ordem de R$200 mil do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. E era destinado, na verdade, esse dinheiro para compra e reforma da casa do senhor Emiliano. De acordo com as investigações, as fraudes nas licitações e nos contratos nulos firmados entre as empresas investigadas e o município de Itabirito geraram prejuízo de mais de R$200 milhões aos cofres públicos entre 2013 e 2018. Nós cumprimos 10 mandados de prisão, sendo 9 de forma exitosa, 7 pessoas no município de Itabirito, sendo 2 secretários de município e 2 alvos aqui na capital mineira, sendo que um alvo está foragido. Nós cumprimos também 17 mandados de busca e apreensão com o objetivo de arrecadar provas para robustecer as investigações. 10 veículos foram apreendidos durante a operação. As investigações continuam e materiais apreendidos serão periciados. A Prefeitura de Itabirito afirma que vai colaborar com a apuração das supostas irregularidades. Entramos em contato com a empresa Etros, sediada em Belo Horizonte, mas ainda não tivemos retorno. Os investigadores não informaram o nome das pessoas que foram presas. 10 mandados de prisão temporária e 1 de prisão preventiva, além de 18 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos hoje pelas Receitas Estadual e Federal, Ministério Público e Polícia Civil, em uma grande operação para combater a sonegação de impostos no comércio de café para exportação. O valor sonegado pode chegar a R$500 milhões. A operação foi realizada em conjunto entre a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Receita Estadual. As ações ocorreram em 5 cidades mineiras do Triângulo e do Sul de Minas, além do Distrito Federal e do Paraná. Nós tivemos inicialmente 11 mandados de prisão, 10 mandados de prisão temporária e 1 mandado de prisão preventiva. Nós cumprimos 7 mandados de prisão temporária e 4 estão foragidos, e inclusive o que tem a prisão preventiva decretada. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos também, oportunidade que se arrecadou vários documentos, computadores, celulares que serão repassados para a Receita Federal, Receita Estadual para análise e verificação. E também nós tivemos 32 quebras de sigilo bancário e fiscal de contribuintes residentes no estado de Minas Gerais, no Paraná e no Distrito Federal. De acordo com a Receita Federal, empresas de fachada eram criadas para atravessar as negociações entre os produtores de café e 2 grandes exportadoras e comercializadoras do grão. Essas empresas, elas existiam somente de fachada, elas têm uma vida muito curta entre a abertura e o encerramento das atividades, é muito rápido e elas não recolhem nenhum tributo. O esquema criminoso também fraudava impostos estaduais, como o ICMS. Por isso, pessoas que eram usadas como laranjas foram presas em outros estados. Pegam empresas que a gente está chamando aqui de noteiras de outros estados que enviam a mercadoria mineira com nota de outro estado para essas empresas que comercializam o café, gerando um crédito que gera uma redução no ICMS devido. Os valores sonegados à União e ao Estado podem chegar a R$500 milhões. Os valores sonegados tanto à União quanto ao Estado podem chegar aos R$500 mil. Para se ter uma ideia do rombo nos cofres públicos, a Receita Federal fez uma conta rápida. Segundo eles, com este dinheiro, daria para se construir 131 escolas, gerando mais de 180 mil vagas no ensino público. A força-tarefa montada entre as instituições que investiga os casos ocorridos nos últimos 2 anos vai reunir documentos agora para provar o envolvimento de grandes grupos e tentar recuperar o imposto sonegado. Nós temos um número grande de empresas já identificadas, mas é evidente que agora, com essas operações de buscas, com a identificação de arquivos paralelos, de contabilidade, de registros, a expectativa é que esse número seja ainda maior. E o que talvez seja ainda mais grave é que esse esquema ele não se esgota no comércio do café propriamente dito. Nós temos esse esquema repercutindo também no comércio, por exemplo, de soja, no comércio de milho de Minas Gerais.
Bom, e apenas reiterando para você a informação, a expectativa é de que tenha havido aí na emissão desses 3 bilhões de reais de café para exportação, um desvio aí, uma sonegação de 500 milhões de reais. Bom, gente, mais um destaque na área policial. Uma operação realizada hoje pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar terminou com 69 presos suspeitos de envolvimento com crime organizado. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte aqui de Minas. Os policiais cumpriram 78 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão em 9 cidades mineiras: São Gotardo, Ituiutaba, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Uberlândia, João Pinheiro, Pirapora, Buritizeiro e Francisco Sá. Nesta, que foi a última etapa da Operação Jericó, 67 pessoas foram presas. Além disso, foram apreendidos 26 veículos, 83 celulares, 9 pacotes de cigarro contrabandeados, 4 notebooks, 2 armas, além de 20 quilos de drogas e 3 mil reais em dinheiro. Foram 9 meses de investigações. O cumprimento dos mandados contou com cerca de 200 policiais militares de 4 regiões, além de integrantes do Ministério Público. A Operação Jericó foi articulada para combater o tráfico de drogas e os crimes relacionados, como homicídio, comércio ilegal de armas de fogo, roubo, furto, receptação, lavagem de dinheiro e corrupção. E agora a gente muda de assunto, sai da área policial. O governo do estado assinou hoje o contrato de concessão para exploração de algumas rodovias na região norte de Minas, no valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mais de 360 quilômetros serão administrados por uma empresa privada que cobrará pedágios durante 30 anos. A empresa terá que fazer uma série de melhorias nas vias, como duplicação e construção de acessos e passarelas. O contrato de concessão foi assinado pelo governador Fernando Pimentel no Palácio da Liberdade. No total, quase 364 quilômetros serão administrados pela concessionária E135. Obras de melhorias em rodovias serão realizadas nos próximos 5 anos. Uma obra sonhada, reivindicada, querida há muitos anos pela região. Ela é mais do que viável, ela é necessária, ela é indispensável para o desenvolvimento da região norte do nosso estado. As rodovias exploradas serão a BR-135, MG-231 e LMG-754. Entre as cidades de Cordisburgo e Montes Claros. Entre as obras obrigatórias previstas no contrato está a duplicação de quase 137 quilômetros da BR-135. É um investimento de 1 bilhão e 400 em 5 anos, dinheiro que o estado não teria condições normais de fazer. Com essa concessão, vai ser investido na região. Com a concessão, tarifas de pedágio serão cobradas nas rodovias após o início das obras. Só depois de 9 meses tem que fazer manutenção. Nós entendemos que o pedágio, se a empresa faz as obras, desenvolve e cumpre o seu contrato, o cidadão vai ficar satisfeito porque vai ter uma bela estrada. Professores da Rede Estadual de Minas continuam de braços cruzados à espera de pagamento em dia dos salários. Eles protestaram hoje bloqueando avenidas de trânsito intenso no centro da capital. Centenas de professores participaram desse protesto, que foi encerrado na Praça 7, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas. Por mais de 1 hora, o trânsito ficou completamente parado. A categoria está em greve parcial há 9 dias e reivindica o fim do parcelamento e do atraso do pagamento dos salários. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que os salários estão atrasados por falta de recursos em caixa e que hoje foram depositados R$ 500 na conta dos servidores inativos que ainda não tinham recebido o salário de junho. E você vai ver a seguir que motoristas estão trocando ônibus e carros por motos para economizar. E neste clima de Copa do Mundo, temos uma boa novidade para as crianças e os adolescentes que gostam de praticar o futebol. O Grupo Band Minas, em parceria com a Vale Esportes, vai realizar de setembro a dezembro a Taça Band Minas. Haverá jogos em campo society para as categorias sub-7, 9 e 11. Já os adolescentes sub-13 e sub-15 vão jogar em campo de grama. E quem vai nos contar os detalhes é o idealizador do projeto, o Glaucio Lopes. Glaucio, seja muito bem-vindo ao Jornal Band Minas, viu? Obrigado, boa noite, Inácio. E já estou curiosa para saber, as inscrições já vão ser abertas quando? A partir de hoje está abertas as inscrições, é só acessar o site valesportes.com.br, tem um ícone com o logo da Taça Band Minas
e a partir desse momento ele passa a ter várias informações mais detalhadas através do e-mail. Ele vai estar recebendo todas as informações da taça. Joia! Então, qual é a expectativa que vocês estão trabalhando, Glaucio, de número de equipes na competição? Pelo potencial da região de BH, nós estamos estimando próximo da edição de Curitiba, que é por faixa de 100 equipes envolvendo as 5 categorias. Teria algum pré-requisito para essas crianças e adolescentes? Eles já têm que ter participado de algum campeonato antes ou não? Quem está começando agora também pode? Isso é uma boa pergunta, porque não pode fazer inscrição de atleta individual. É somente para clubes, agremiações, escolas de futebol, colégios particulares, colégios públicos. Não pode ser inscrição de atleta individual, somente equipes. Mas essas equipes já têm que ter participado de alguma outra competição ou não? Não necessariamente, mas normalmente eles são equipes que já têm esse trabalho com essas categorias, não é? Equipe que vai formar para disputar a Taça Band. Entendeu? Entendi. E uma curiosidade que alguns pais que estão nos acompanhando podem ter agora. As regras serão as mesmas aplicadas à área profissional do esporte, do futebol? São 2 formatos. No caso do Society, é uma regra adaptada, né, para o campo menor. E no caso do 13 e 15, que é futebol 11, seriam as regras da CBF. E esses times vão pagar uma taxa de inscrição para poder participar? Sim, eles têm uma taxa e essa taxa está incluso a camisa personalizada, que é um diferencial do nosso evento. Todas as equipes eles ganham um jogo de camisas com distintivo da equipe. A bola, que é um produto exclusivo do evento. Cada equipe ganha a bola respectiva. A categoria sub-7 ganha número 3. A sub-9 e 11 ganha a bola número 4 e o sub-13 e 15 a bola número 5. Bacana. E uma última perguntinha para a gente encerrar. Esses campos já foram escolhidos onde as partidas vão acontecer? Nós temos contato com algumas estruturas que foram indicadas, mas normalmente as equipes que vão participar acabam oferecendo a estrutura que eles estão acostumados a treinar, até pela facilidade dos pais, e a gente define em função da logística das equipes que fizeram a inscrição. Bacana, Glaucio. Olha, parabéns pela idealização do projeto e a gente vai acompanhar para dar tudo certo, viu? Obrigado. Obrigada a você. Bom, gente, tem passageiro e motorista trocando ônibus e carro por moto, sabia? A justificativa é a economia de dinheiro e de tempo. Quase 88 mil motos foram fabricadas no país em maio e as lojas cresceram as vendas em 30%. Jesuína acabou de tirar a carteira de habilitação e veio comprar uma moto zero. Vai levar esta, que custa R$10 mil, para pagar em prestações nos próximos 4 anos. É um bom negócio. O que eu vou gastar de passagem, eu gasto com combustível e ainda sobra um pouquinho para ajudar na prestação. Esta concessionária, com 8 lojas, vendeu 400 motos no mês passado, um crescimento de 10% este ano. Foi um mês bem considerável. Isso a gente está falando de entrega de moto zero, sem contar o número de venda de consórcios também, que para nós tem sido bem significativo. Quase 88 mil motos foram vendidas no país em maio, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes. Foi o melhor resultado do ano. E as vendas também cresceram cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os fabricantes tiveram que acelerar o ritmo de produção em 24,3% no mês passado para atender a demanda. Esta administradora fez as contas e, por causa do preço do combustível, decidiu trocar o carro pela moto. O carro hoje, além de ter um desgaste, o preço da gasolina altíssimo, você demorava muito para chegar no seu local de trabalho. Hoje eu estou gastando R$50 de gasolina para encher o tanque da moto. A atenção sobre 2 rodas precisa ser redobrada. As motocicletas representam apenas 27% da frota nacional, mas são responsáveis por 76% dos pagamentos de indenizações por causa de acidentes. A maioria são jovens entre 18 e 34 anos, do sexo masculino. Você já ouviu falar do consumidor chamado de ultra jovem? Eles mostram força para mudar o mercado. Confira mais detalhes na coluna de Paulo Navarro. Olá, assustador um texto de Nina Finco na revista Época. Começa citando uma profecia do poeta Carlos Drummond de Andrade no final dos anos 60. Se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia
Vem aí, com força total, o poder ultra-jovem. O texto registrava com bom humor a coerência, curiosidade e o inconformismo de uma menina. Mas quem são os ultra-jovens? Onde vivem? O que comem? A premissa é mais atual do que nunca. A força do poder ultra-jovem é inexorável. De acordo com as pesquisas, se depender da geração em volta dos 20 anos, confusão à vista. A encrenca vai pegar dos hotéis às lojas de departamentos, cadeias de restaurantes, carros, diamantes e até canudinhos. Os ultra-jovens resolvem a vida pelo celular, comem coisas verdes e adoram medicamentos tarja preta. Eles são personagens de suas próprias vidas, optam por experimentar novas possibilidades identitárias, mas livres, nem ao banheiro vão sem seus celulares. Pensando bem, melhor continuarmos ultra-velhos e mais sábios. E veja a seguir, motoristas estão confusos quanto à fiscalização do estacionamento rotativo em BH. Há quase 2 semanas, a BH Trans suspendeu a aplicação de multas. Há quase 2 semanas, a BH Trans suspendeu a fiscalização do uso do talão do estacionamento rotativo em toda a capital, o que significa que multas não estão sendo aplicadas. Isso porque o sistema vai mudar. Passará a ser digital com compra de créditos pelo celular. Enquanto a novidade não entra em vigor, motoristas e vendedores de bancas ainda estão em dúvida. Os motoristas da capital parecem estar perdidos, sem informação nenhuma. Já teve muita banca de jornal que não me fornece. Eu não sei se eles têm medo de serem assaltados. Meu amigo, não é medo não. É falta de folhas de rotativo mesmo. Tem bancas no centro da capital que não tem o talão há um bom tempo. O povo está procurando demais e sempre que a gente vai estar lá tentando buscar, fala que acabou e não tem previsão de chegada. Nessa segunda, algumas bancas receberam um pouco de talões, mas os próprios vendedores estão meio perdidos. Eu sei pelo pessoal da rua que está suspenso e que virá um novo aplicativo. A ideia da prefeitura é que os motoristas passem a comprar créditos pelo smartphone para usar as vagas de estacionamento rotativo. Enquanto o aplicativo não entra em funcionamento, os usuários teriam que usar os talões, mas estes sumiram das bancas. Segundo a BH Trans, o contrato com a empresa que distribui o material acabou, o que gerou todo esse problema. Por meio de nota, a BH Trans informou apenas que vai disponibilizar o rotativo digital a partir da próxima semana e que os talões impressos continuarão valendo. Mas a companhia não deu uma data exata e nem informou mais detalhes sobre o funcionamento do aplicativo. As multas para este tipo de infração continuam suspensas até que todas as regiões da cidade estejam recebendo os talões. Enquanto isso, os motoristas seguem na dúvida. Tem parado o carro, ficado no carro, porque senão vem reboca. Você tem que parar em qualquer lugar, mesmo sem o talão, e corre o risco de ser multado. O deputado estadual Cabo Júlio, do MDB, reassumiu as atividades na Assembleia Legislativa na tarde de hoje, após começar a cumprir pena em regime semiaberto em um batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na capital. A Justiça autorizou o parlamentar a sair para trabalhar de 8 horas da manhã às 18 horas da noite, apenas nos dias de expediente da Assembleia. O parlamentar está preso desde o dia 8 de junho. Ele foi condenado a 10 anos de prisão pela Justiça Federal por fraude em licitação e corrupção passiva em um esquema de compra de ambulâncias ocorrido entre 2000 e 2006, conhecido como a máfia dos sanguessugas, que teria desviado cerca de 110 milhões de reais. E começou hoje o Congresso Mineiro de Municípios, que reúne prefeitos de todas as cidades do estado no Mineirão. Entre os principais temas está a gestão pública em tempos de crise financeira. Neste primeiro dia, pré-candidatos à presidência da República também foram convidados e participaram de um painel. Ciro Gomes, do PDT, se irritou com o formato do evento e deixou o local no meio da participação. O Congresso Mineiro de Municípios enfatiza a importância da gestão municipal e as melhores ferramentas para uma administração eficaz para a população. Mas no primeiro dia do encontro, o destaque foi a presença de alguns pré-candidatos à presidência da República nas próximas eleições.
Dessa vez, o evento acontece aqui no estádio Mineirão, na região da Pampulha. E os principais assuntos debatidos no encontro, a reforma tributária, pacto federativo e também a redistribuição da destinação de impostos entre União, estados e municípios. Todos concordam que precisa ter uma reforma tributária, que a reestruturação do pacto federativo passa pela reforma tributária. Os compromissos aqui assumidos por eles conosco são compromissos que, com certeza, se cumpridos, vão dar uma melhorada no cenário do pacto federativo. 8 dos pré-candidatos a presidente, que contando com o representante do PT que veio, isso é uma presença importante para nós e esses compromissos assumidos aqui dão para nós pelo menos uma esperança de que alguma coisa possa mudar. No início do evento, o pré-candidato Ciro Gomes se irritou com o formato da apresentação e deixou o evento no meio da participação dele. O momento inusitado rapidamente circulou pelas redes sociais. A reação exaltada acabou levando uma parte da plateia a vaiá-lo. Escuta-se o novo retiro. Eu não sou demagogo. Eu quero governar o Brasil para restaurar a autoridade dessa baderna que está acontecendo no nosso país. Quero consertar o Brasil, restaurando a autoridade. A assessoria dele recebeu previamente, se reuniu, sabia das regras, inclusive as perguntas foram encaminhadas para todos os pré-candidatos. Eu vi com estranheza a postura dele, mas eu respeito também o direito dele de se indignar. Se ele não concordou, tudo bem. Nós estamos aqui, continuamos e os outros estão dando a contribuição boa aqui para nós. No segundo dia do evento, será a vez dos pré-candidatos ao governo de Minas participarem. São motoristas, a BR-381 será totalmente fechada para trânsito de qualquer tipo de veículo amanhã, a partir das 9 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal vai acompanhar o deslocamento desta carreta, que transportará uma peça que possui cerca de 8 metros de largura. O veículo sairá do quilômetro 460 do anel rodoviário, indo direto até João Molevade, sem previsão de chegada. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã a gente se encontra. Até lá e boa noite.